vamos lá para a parte 2, que não deu tempo. Oi, pessoal, vamos lá para a parte 2, né? Vamos para o pessoal entrando aqui. E daí a Isa já entra pra gente descobrir, né, como descobrir a linguagem do amor dos nossos filhos e tirar as dúvidas com ela pra gente finalizar. E aí, pessoal, vamos lá. Já já a Isa entra, só pra gente finalizar, pra vocês saberem como descobrir a linguagem do amor, né, dos seus filhos. Esperar ela entrar aqui. Calma aí, deixa eu esperar ela entrar. Ela já deve estar entrando. Gente, quem tiver pergunta, tem um ponto de interrogação embaixo. Manda lá no pontinho de interrogação, que daí a gente vai tirar no final, tá? Ela já deve estar entrando aqui. Ela vai entrar já, daí a gente finaliza pra vocês. Tá muito legal, né, esse tema, adorei. Oi, Isa, voltou. Oi, gente, quero pedir mil desculpas por todo esse transtorno na primeira parte da live. Foi terrível, nunca aconteceu comigo antes. Eu falei, Maria Paula, por favor, fala com a sua amiga. O problema é que não dá nem para eu dar recado para a mãe da amiga, porque ela tá ligando o Tá celular da ligando. avó. Então, gente, quem tiver Então, perguntas, manda no ponto de interrogação que tem aqui embaixo as perguntas, só para a gente finalizar aqui, em saber como descobrir a linguagem, dando algumas dicas, como descobrir a linguagem dos seus filhos. Aí, no final, a Isa responde algumas perguntas para vocês. Porque eu vi que na primeira parte, muitas meninas mandaram perguntas, só que eu não consegui acompanhar. Então, manda tudo e a gente vai respondendo. Pode ser, Isa? pode, ótimo. Deixa eu só falar uma coisa, então, sobre o castigo, para finalizar esse tema do Ou, castigo e da disciplina, tá? Então, cuide muito para, na hora de disciplinar o seu filho, não disciplinar com a linguagem contrária dele. Assim, quer dizer, a linguagem dele, mas que você usa do modo contrário, que daí você vai espinhar muito na carne ele. Por exemplo, uma criança que precisa de palavras de afirmação, você ficar criticando aquela mãe que fica falando demais, aquele sermão, ou fala em público, humilha demais ele. Uma criança que precisa de toque físico, quando ela leva uma surra, ou não ganha carinho da mãe depois, sabe? Ai, já que você fez isso, eu nem vou pegar você no colo hoje porque eu tô brava. Então, uhum. assim, cuidar dessas coisas. Uma criança que precisa de tempo de qualidade, você deixar ela no quarto, por exemplo, ó, quer dizer assim, fica afastado de mim, entendeu? Porque você não merece o meu amor. Porque ela, lógico que não é isso que a gente quer comunicar, mas é isso que ela interpreta na cabeça dela, porque aquilo está muito ligado à percepção dela de amor. Então, por exemplo, presentes, né? Se ela fala essa linguagem, você fala, agora que você fez isso, eu vou tirar aí esse seu brinquedo. E de repente era aquele brinquedo que você deu, que representa o seu amor, entendeu? Ou o amor da avó que trouxe de uma viagem, enfim. Então, tá ligada nisso. Então, até a maneira como a gente disciplina cada um dos filhos tem que ser personalizada, né? A gente tem que voltar. Não dá para punir todo mundo igual, o efeito não é igual, a marca educativa, né? A propósito educativo não vai se concretizar se a gente seguir todos aquele padrão, né? Para um filho vai dar certo, para os outros não, né? E você vai acabar traumatizando seu filho, ele sentindo um desamor, né, seu. E cada filho tem uma linguagem, então a gente também tem que dar um castigos, assim, referente a cada personalidade, cada linguagem, cada temperamento dos nossos filhos, né? Para não machucar tanto quanto. A gente não quer que machuque a tanto ponto, né? A certo ponto, como poderia machucar se a gente tivesse feito o que você falou, que legal. Muito bom essa parte É, do castigo, muito legal. É que hoje tem é. muito essa sociedade de não dar castigo, cuidado, que tipo de castigo eu dou, então a gente pode pegar isso como exemplo, né? Dependendo da linguagem do amor, pra você bolar um castigo. É difícil até no momento do estresse, né? A gente pensar, ai meu Deus, o castigo tal eu não posso dar, é agora, tem pouco tempo, mas a gente conhecendo bem o nosso filho. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma listinha com o marido, assim, porque você já fica com aquela lista na cabeça. Então, por exemplo, aqui em casa, né? Se a Helena fez tal coisa, quer dizer, você não precisa escrever a falta, né? Porque muitas vezes nos pega de surpresa, mas assim,
castigos para Helena. Aí a gente elenca umas possibilidades. Castigos para Maria Paula. E você faz isso com cada filho. Porque daí você não vai inventar do nada. Você repassa aquela lista algumas vezes, então alguma coisa vai vir da sua cabeça no momento do castigo, entendeu? Sim. E daí você já preparou previamente. Porque pensar que seu filho nunca vai ser castigado, né? É uma mentira, né? Ele precisa ser corrigido, né? Lógico, né? Cada família tem seu jeito. Tem família que não castiga, tem família que castiga, né? Mas assim, você vê a forma como que você vai fazer isso, né? E é muito legal É, estar com cada. conectado com o marido, né? Você falou assim a palavra-chave. Porque a mãe não vai fazer tudo. E se a mãe sabe a linguagem, o pai não sabe, você tem que entrar em É, contato com o marido, porque senão um supre, o outro tira o que você acabou de abastecer. Então tem que estar muito conectado, né? então, assim, olha só, isso é muito importante colocar, porque, por exemplo, as crianças de famílias monoparentais, elas acabam sofrendo mais, elas têm mais risco de sofrer. Porque imagina, numa casa que tem o pai e a mãe, vamos supor que a mãe não seja boa em dar toque físico, mas o pai eventualmente vai ser. É difícil que os dois tenham os mesmos traumas, os mesmos bloqueios, né? Então é muito raro. Então, geralmente, um acaba se adiantando e suprindo um pouquinho na criança, o que o outro não dá. Agora, numa família monoparental, a mãe, né? Geralmente é a mãe, né? Fica mais estressada porque ela não tem com quem dividir, ela não tem quem abasteça o tanque emocional dela também. Então, assim, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado se a gente tiver amigas, assim, em situação de divórcio, de viúva. Eu tenho uma amiga viúva que ficou viúva, perdeu o marido num acidente, muito triste. E ela tem um filhinho aí de 2, 3 aninhos. Então, assim, todo mundo tem que se adiantar para apoiar essa mãe. De repente, assim, tirar a criança, levar a criança a passear, tentar suprir coisas que o pai faria, entendeu? O avô, né? No caso, o avô, melhor coisa, se for uma figura masculina, no caso da perda de um pai. O avô levar a criança a passear, Um tio, fazer coisas aham. fazer as coisas que o pai faria, entendeu? E ao mesmo tempo você dá um tempo para aquela mãe se reabastecer, ficar mais tranquila, porque ela já não tem o cônjuge para estar lhe dando amor, mas ela também precisa de um tempo para ela, para ler um livro, para fazer coisas que ela acha satisfação ela mesma fazendo, né? Então, isso eu achei super importante ele colocar. Ele coloca que 30% das famílias dos Estados Unidos são monoparentais. Então, assim, é um número razoável, né? E sobre o papel do pai, ele também coloca isso, né? Os níveis de delinquência. Lógico que os nossos filhos, né, graças a Deus, estão longe dessa realidade, mas quando você pesquisa em realidades assim que tem níveis de delinquência altos, juvenis, a maioria dessas famílias, essas crianças, tem uma porcentagem lá, mas que eu esqueci, mas é mais que 50% dessas crianças, elas têm a carência paterna, né? Falta do pai em casa. Uhum. Então, vocês vejam como é importante ter as duas figuras, né? E se não tiver, tem que ter um avô, um tio, um padrinho, alguém para fazer esse papel, né? Alguém está perguntando aqui onde devo fazer as perguntas. Sumiu um pontinho de interrogação, porque a live ficou de duas, né? Então, Não, tem um pontinho gente, ainda. Tem um pontinho, sim. Acho que aparece para mim. tem? Tem um pontinho de interrogação embaixo. Clica lá do lado dos comentários. Pode fazer a pergunta. Já tem algumas ali já. Ah, legal, bacana. Então, assim, do pai, gente, eu sei que quem está assistindo essa live provavelmente são mulheres, mas passem essa live pros maridos. Tá? Às vezes o marido não vai querer ler o livro, sabe? Eu sei como é que são, né? Mas passe a live ou converse sobre o assunto, porque como é importante. Na realidade, uma mãe, por exemplo, uma criança tem a linguagem do toque, só a mãe que dá, beleza, a criança não vai ter aquela carência emocional, porque ela tem a mãe que dá. Mas ela também não vai se sentir segura do amor do pai. Então, o ideal é que o pai e a mãe supram essa carência da criança. A carência que eu digo é essa sede de amor, o tanque emocional, né? Que não necessariamente quer dizer que a criança é uma criança carente. Mas, enfim, então, como é importante a parceria. E no tempo de qualidade, né, que você mesma mencionou, como é uma coisa que acaba sugando muito dos pais, né? Porque você parar tudo que está fazendo e dar atenção. Então, os pais têm que fazer esse revezamento. Ó, hoje você conversa um pouquinho com ela, conta historinha, amanhã é meu dia, tal. Então, vocês vão se ajudando, né? E no livro também vai falar, dar um capítulo no final para os cônjuges, para eles se encontrarem, assim, a linguagem do amor. Então, o livro é legal para comprar. Falar nisso, o livro a gente descobriu que tem na internet, passa certo em PDF. Então, assim, não tem desculpa para vocês não lerem o livro. Pelo menos pegar para pegar as
mais informações. Tem PDF, o livro na internet e tem o áudio do livro também, para vocês irem escutando enquanto vocês fazem as coisas de vocês. Esse livro, assim, é muito bom. E uma coisa que ele falou no final, pode falar. Eu ia falar, antes da gente entrar no como perceber a linguagem do amor social, só queria fazer uma última coisinha, tá? Então, amigos, avós, muitas vezes a gente, os pais, a gente tem os filhos, lógico, eu tenho três, você teve porque você quis, é lógico que eu tive porque eu quis, e a gente ama os nossos filhos, mas filhos sugam, e às vezes a gente tá realmente em fases mais complicadas. E isso pode acarretar da gente perder o controle. Por exemplo, um pai que está muito sobrecarregado, estressado, ele tende a castigar mais, a ser mais estressado, né? A não medir muito as palavras. Então, como é importante, se vocês forem avós aí que estiverem assistindo, tal, fazer assim, dar um tempo para aqueles pais se reabastecerem mutuamente. Eu vi isso muito nítido quando eu tive a segunda filha, porque é o seguinte, você tem filho pequeno, você sabe como que é. O filho tira uma soneca, aí é o tempo que às vezes você e seu marido vão assistir um filme, você e seu marido aproveitam para fazer tal coisa. Agora que você tem o segundo, é assim, você tira uma soneca, um tá tirando uma soneca, o outro tá acordando. Aí, sabe, quando você fica naquela, especialmente quando é pequenininho, né? Agora eu já tô numa fase melhor. Mas quando são pequenininhos, realmente, nossa, você fala assim, não acredito. Uma vez a gente estava assistindo filme juntos, eu e meu marido, mas acho que umas 15 vezes a gente deu pause. Porque assim, mãe quer água, outro não sei o quê, outro chora, outro... Então, assim, como é bom. E daí no final, você assiste o filme e você sente assim, descanso. Não, você não relaxou nada. Você não pode nem se jogar no sofá, você tá sempre tensa para ver quem vai chorar, agora quem vai gritar. Então, como é importante os avós nisso, porque, gente, um avô pega e fala assim: não, hoje é sábado à tarde, eu vou levar as crianças passear. Vem aqui em casa, passa a tarde. O avô tem esse luxo, digamos assim, de poder se programar, né? O avô pode se programar, eu não vou fazer nada de trabalho essa tarde. Nós, como pais, às vezes não conseguimos, tá tudo junto e misturado, né? O chefe ligando com a criança chorando, enfim. Então, os avós, eles ajudam muito se eles fazem isso, né? De tirar, assim, aquela criança, porque daí ele tá dando para os pais aquela chance de se conectar, de almoçar juntos, de tal. E agora, se é uma família que mora longe, longe dos parentes, como é o seu caso, por exemplo, aí vai ter que bolar estratégias, né? Pôr os filhos para dormir cedo, para ficar com o marido, né? E você vai bolando as estratégias. Mas o que eu ressalto é porque da minha parte eu vejo como faz diferença quando a minha mãe intervém, sabe? Vou chamar os netos para passar uma tarde e me desobriga de ir lá, né? É diferente quando ela fala assim: ah, eu vou fazer um café e vocês vão. Porque quando vai fazer um café e a gente vai, lógico, é diferente. A gente vai para integrar, confraternizar toda a família. Mas quando ela leva só os netos, mas é um alívio tão grande. Aí eu e o Evaldo, a gente faz uma coisa de casal, sabe? A gente pode ir no cinema, a gente pode, enfim. E como é importante isso para os netos. Então, os avós que fazem isso para os seus filhos, eles estão investindo nos netos até, porque ninguém dá o que não tem. Então, os pais vão estar plenos, vão estar mais felizes com as crianças durante a semana e assim vai, né? Sim. Agora, não sei o que você acha disso, Pri. Não, acho sensacional, é isso mesmo. Tem que valorizar muito esse momento do maridão quer também. É pra, né? Pensarem até nas formas de educar, para vocês conversarem como que foi a semana, como foi o dia, o que vocês fizeram certo, o que fizeram errado, exatamente. É. Muito bom. Mas agora, se quiserem ir agora para as dicas, né? A gente pode falar as dicas e depois as perguntas, que tal? Aham. Então, dicas, né, para perceber qual que é a linguagem do amor da criança. Ele dá essas dicas no livro. Então, em primeiro lugar, observar como a criança demonstra amor por você, né? Como eu já falei, a Pri também falou, geralmente o jeito que a criança demonstra é o jeito que ela gosta que seja demonstrado para ela. Então, se a criança te dá bilhetinho, te dá cartinha, te dá desenho, se ela passa a mão no seu cabelo, se ela quer mais carinho, abraça, beija. Se ela fica falando, mamãe, te amo, ai, mamãe, você tá linda, já é palavras de afirmação, vai estar dando as pistas para você, certo? Outra questão, observe como ela demonstra amor pelas outras pessoas. Pode ser que, vamos supor, ela tem um bloqueio com você por algum motivo. Vamos supor, a mãe não gosta de toque, tá? Faz conta que é uma mãe que a criança vem abraçando, a mãe já faz assim. Pode acontecer, né? A pessoa tem algum trauma, sei lá, passou por alguma situação. Então, assim, ela não vai demonstrar o toque para a mãe dela, que ela precisa de toque.
Porque ela já sabe, ela fez algumas vezes e viu que a mãe não gosta, mas ela vai abraçar a avó, ficar passando a mão na avó. Então você observa também como ela demonstra para os outros, né? Uhum. E isso também é um sinal. Os amigos dela, eu gosto tanto da minha amiga, eu vou levar essa bala para ela, entendeu? Já é um sinal que ela dá importância para essa coisa de dar, né? Dar uma coisinha, né? Perceba o que a criança pede ou mais reclama. Se ela reclama, você nunca me dá isso. Ou se ela reclama, você não dá atenção para mim. Ou quando você dá, você tá no celular, sabe? Assim, você é. Então, mais do que ficar irritada, né? Com a nossa, parece que eu dou tudo para os meus filhos e não enxergam. Uhum. Então, não, abre os ouvidos e preste atenção o que ela está tentando comunicar com aquilo, aquela Uhum. crítica, né? Então, geralmente, ela vai estar comunicando aquilo que mais doeu nela. A vez que você não olhou para ela, que você não a ajudou, que você não costurou a roupa para bonequinha, né? Nesse caso, atos de serviço, né? Uhum. Seja a linguagem dela. Então, percebo que ela pede, reclama. E outra dica que eu achei super legal, ele fala assim: faça vários questionamentos para ela em dias, né? Alternados, faz vários dias assim, entre duas opções. Por exemplo, assim, filha, eu quero fazer alguma coisa especial com você. Você prefere sair comigo tomar um sorvete? Ou você prefere que eu compre o tênis que você precisa de um tênis novo, por exemplo, né? Aí ela vai responder alguma coisa. Aí você fala, parece que ela precisa, ela quer o tênis novo. Então daí você já guarda lá, mais provável presente, sabe? Você já vai eliminando. E ele Uhum. fala para você fazer essas perguntas, sempre com duas opções de escolha. Por exemplo, filha, eu vou viajar. O que que você quer durante a minha ausência? Você quer que eu te mande um e-mail? Ou você quer que eu te traga um presente da viagem? Então você sempre coloca duas alternativas entre duas linguagens do amor e você faz essa pergunta por vários dias seguidos. Porque é lógico que vai ter dia que ela vai fazer uma opção que seja assim, do momento da cabeça dela. Eu tô com vontade de tomar sorvete, então eu vou falar que eu quero tomar sorvete. Então não significa que a linguagem seja o tempo de qualidade. Então Uhum. por isso a importância de você repetir. Tenta repetir tipo, umas 3 vezes, sabe? Aquela pergunta. Se ela deu a entender que é tempo de qualidade, você insere essa alternativa vários dias junto com outras para você ir eliminando. Então, essa dica eu achei excelente. Uhum. E também, outra dica que ele dá é escolher uma linguagem que você acha que é mais provável. Então, por exemplo, eu tô quase certa que é tempo de qualidade. Então, eu vou ficar 15 dias trabalhando essa linguagem. Então, 15 dias todo dia você vai, sei lá, contar historinha para sua filha, olhando no olho, tal, dando aquela atenção exclusiva. Se depois de 15 dias o comportamento dela mudar, tiver um brilho no olhar, ela tiver mais motivada, aí provavelmente você fechou já, né, a linguagem dela. Se não, se depois de 15 dias a atitude dela não melhorou, ou ela fala, mãe, está contando tanta historinha, mas eu queria tanto que você não sei, fizesse mais carinho em mim, eu me abraçasse mais, ou você me pegasse no colo quando você conta a historinha, entendeu? Daí você já percebe, parece que não é tempo de qualidade, né? Uhum. Aí você tenta os 15 dias a outra. Então ele fala isso, né? Se você tá muito perdido, você tenta 15 dias de cada um. É difícil, né? Eu acho desafiador você conseguir, né, ter a disciplina de fazer os 15 dias. Mas você pode também alterar com o marido, né? A gente que é casada, que graças a Deus tem um marido companheiro, então você, hoje vamos alternar, né? Hoje você da historinha, amanhã você, hoje você que faz isso, né? Enfim, e você fazer essa estratégia dos 15 dias. E outra coisa que ajuda muito são os questionários, né? De repente você questionário, assim, não questionário, você vai perguntar mil coisas para criança de uma vez, mas perguntar assim, filha, vamos fazer um desenho, vamos fazer uma atividade aqui. É um questionário disfarçado, né, de atividade. Isso a professora pode usar também, porque a professora também, gente, tem um papel super importante. Às vezes aquela criança está com um comportamento horrível na escola, porque não se sente amada pelos pais em casa por alguma questão, sabe? Então ela está com o Uhum. tanque emocional vazio, ela está querendo chamar atenção. Então, o papel da professora também é super importante. Então, uma atividade assim, gente, eu quero que todo mundo desenhe aí o que que você faz que você sente que você é muito amado pelo seu pai. O que que vocês fazem ou o que seu pai faz que faz você se sentir muito amado. Aí, então é um jeito indireto, né, da criança mostrar o que ela precisa. Porque se você, já falei, se você der muito direto assim, você corre risco de cair na manipulação das crianças mais espertinhas, né? Mas então
você faz esse tipo de questionamento, ou pede para uma amiga, para a vovó, fala, mãe, ó, pergunta aí para o fulano, uma criança que não, de repente tem uma dificuldade de se abrir mais e se abrir mais com a avó, pode acontecer. Então pergunta aí se ela gosta mais quando eu abraço, ou quando isso, e você pode usar esses terceiros aí para ir te passando informação, isso também Uhum. ajuda, né? Muito bom, adorei. Então vamos, se você Sim. quiser, a gente pode ir abrindo as perguntinhas das pessoas que mandaram já algumas aqui. Tem mais alguma coisa para falar do livro? Para finalizar? Não, eu acho que agora vamos para as perguntas. É, Eu acho que é muito rico, gente. Leiam o livro e agora vamos para as perguntas. esse livro é demais. Deixa eu ver se eu consigo aqui liberando as perguntas. É, vamos ver essa. Como fazer com crianças que têm como linguagem de amor o toque para mães que trabalham fora? Ah, gente, você trabalha fora, mas você não trabalha 24 horas por dia, né? Então, antes e depois de ir para a escola, ele coloca isso no livro. Olha só que importante, já lembrei, né? De uma coisa que não tinha falado. Uhum. Antes e depois de ir para a escola, você quer que seu filho tenha aquele desenvolvimento pleno na escola, o fator motivacional está muito relacionado com o fator amor. Então, olha só, a dica aí, o exemplo que ele traz é justamente do toque. Abraçar seu filho antes de ir para a escola, dar um beijo, dar um abraço apertado, e quando voltar da escola também. Então, ter esse ritual de despedida, né, e depois de reencontro, se é do toque, o abraço vai custar 1 minuto, né? Então, mesmo a mãe que trabalha fora, que, gente, não é que a linguagem é toque, eu tenho que ficar o dia inteiro fazendo carinho, né? E às vezes na correria e tal, mas um abraço não custa. E na hora de dormir também é muito legal. Fazer, filha, então você prefere? Às vezes a criança, até em vez de uma historinha, ou prefere uma historinha mais rápida, e você fazer um carinho na cabeça. Sabe que meus filhos adoram? Que eu ensinei, porque a minha avó fazia em mim, e a minha linguagem nem é toque, mas eu adoro. Adorava quando eu era criança, e agora elas adoram. É aquele carinho no antebraço, assim, que vai bem devagarzinho, até assim e volta. Aí agora, a Helena, que é bem da linguagem do toque, mãe, faz aquele carinho, lá ela fala massagem, faz aquela massagem no braço. Então, assim, você faz um pouquinho, entendeu? E na hora de brincar também, quando você estiver no final de semana, você pode abastecer bastante, já que durante a semana você não tem tanto tempo. Aí vai brincar do quê? De cabeleireiro, porque você vai ficar mexendo no cabelo dela. Aí você pensa em brincadeiras que envolvam mais um toque de médico, que ela vai te examinar, você examina ela, uma palpa assim a outra, né? A barriguinha e tal. Enfim, são essas as ideias que eu tenho. O que que você diz, P? Você complementa? Ah, tá ótimo, adorei. Então tá bom. Uma até mandou aqui, podemos passar isso para a professora, que ela também dê esses toques na criança? Tipo, se a criança é toque, que a professora também dê? Você acha que é importante a professora estar nisso ou só os pais? O que você acha? Não, não acho que é importante, especialmente com crianças pequenas, né? Como a primeira infância, tanto que geralmente são professoras, né? Porque tem uma referência materna ali, a mãe, a professora, né? A criança precisa sentir esse carinho e esse amor da professora também. Então, como é importante a professora trabalhar em vários segmentos. Por exemplo, uma lembrancinha que a professora dá para o Dia das Crianças, para as crianças, por exemplo. Lógico que todos vão ficar felizes se elas ganham um saquinho de bala da escola. Mas aquela cuja linguagem é presente vai falar: olha o que minha professora fez, vai valorizar muito mais. Então a professora está sempre assim, trabalhando em todas as linguagens, né? E dando toque para os pais, porque às vezes os pais não têm essa informação e não tem tempo e tudo mais, e às vezes a professora numa preceptoria, por exemplo, na escola das crianças, que é de educação personalizada, tem preceptoria, que é muito bacana, a professora pode estar passando, falando: olha, eu percebi que o fulaninho gosta muito de colo. Eu queria perguntar se em casa vocês estão abraçando bastante ele e tal. Às vezes o pai vai falar, não, estamos sim. Às vezes vão falar, na verdade não estamos muito, né, e tal. Aí ela vai falar, então, perceba que é uma coisa que a criança gosta. Então, pais e professores têm que andar assim, né, um dando toque pro outro, né, trabalho em conjunto, né. Um vai ajudando o outro, ela vai ficar até feliz se ela receber um feedback desse, né? Uhum. Vamos ver a próxima pergunta. Como posso mostrar a ele que é importante para o nosso relacionamento e para a nossa família? Deve ser para o marido. Como posso mostrar para o marido que é importante, né? Nosso relacionamento. É. Bom, eu acho que você tem que sempre falar sem julgá-lo, né? Sem falar assim, você nunca dá carinho para as crianças, ou você nunca me dá atenção, você nunca me dá presente.
você falar o que você sente. Isso sempre ajuda. Ah, eu me sinto tão sobrecarregada enquanto, por exemplo, se for um caso de mãe, né? Eu me sinto tão sobrecarregada enquanto mãe, porque eu vejo que eu tenho a Helena, por exemplo, que precisa suprir tanto isso e eu não dou conta, eu preciso da sua ajuda. Então, quando você traz para você, eu acho que sempre facilita, abre muitas portas. Uhum. Né? Você fala como você se sente e evita aquele negócio, você nunca, você né? Porque aquilo já faz uma barreira, né? Então, assim, falar alguma coisa como você sente. Ah, eu tenho lido que cada um tem sua linguagem do amor e eu percebo que a minha linguagem é tal. Será que você já pensou nisso? Porque às vezes é um jeito da gente falar indiretamente assim, ó, você não tá abastecendo tudo, né? Combustível certo, né? Então, eu acho que dá assim com jeitinho, assim. Uhum. Vamos para a próxima. Meu marido não acredita muito na linguagem do amor, ele não acha tão importante. Ah, daí eu acho que é a continuação daquela. Como posso ensinar para ele? Então você já respondeu. Vamos para a próxima. Aqui acontece muita bagunça, muitos meninos. Alguma dica? Então, bom, a bagunça é normal. Uhum. É uma luta, tá? É uma luta. Daí tem, por exemplo, tem até alguns perfis no Instagram que ajudam a gente. A Tati Benazzi, não sei se ela tá aí na live, ela fala muito de disciplina, rotina também, isso ajuda bastante, né? Mas ó, os meninos, então, quando é assim, ó, os meninos, as meninas, é muito comum os pais generalizarem, até se são gêmeas, né? Já começa a não individualizar. Por exemplo, assim, ah, e as gêmeas gostam de passear, as gêmeas, mas peraí, não são as gêmeas, é a fulana e a cicrana, entendeu? Uhum. Então, assim, muito importante você individualizar. E essa é uma tentação de dar uma coisa no coletivo, quando a gente tem vários filhos do mesmo sexo, né? Ou gêmeas, assim, gêmeos. Então, de generalizar. Então, realmente é individualizar cada um. Se todos estiverem com o tanque abastecido, você vai conseguir controlá-los melhor. Eles vão reconhecer mais a sua autoridade, vão reconhecer assim, nossa, minha mãe tá falando isso porque ela me ama. E não, ai, minha mãe tá falando isso porque ela é uma chata e não larga do meu pé. Então, muito importante, se o marido for aberto, sentar e fazer um planinho com o marido, sabe? Ó, a gente tem 3 filhos aqui, 4 filhos para dar conta. Ó, o que você vai fazer para cada filho cada dia, sabe? E não precisa dar um mega presente, não precisa dar um mega toque, é o abraço, como eu já falei. Então, assim, tomar café da manhã, de repente você toma café da manhã, aquele pai vai levar aquele filho para a escola, mais cedo que os outros, vai tomar café da manhã com aquele. Ou, eu vou levar fulano para a escola separado, porque daí no caminho a gente vai se conectar conversando. Então, bole estratégias de coisas simples, tá? Que você abasteça todo dia. Se for todo dia um pouquinho, você não deixa esse tanque vazio. E daí, lógico, eventualmente no final de semana, alguma vez, daí você faz uma saída maior, você faz, né, alguma coisa mais especial com cada filho, né? E você acha que a linguagem do amor tem a ver com o temperamento da criança? Você que sabe bastante temperamento, que muita gente veio perguntar, o que que você acha? Então, olha, na primeira live que eu fiz sobre as 5 linguagens do amor, eu falei que não, nada a ver. Porque, na verdade, não tem nada escrito nesse sentido, eu nunca li. Mas agora eu ando revendo esse meu posicionamento. Mas a única base que eu tenho para falar é a aqui de casa, tá? Então, o certo seria fazer uma pesquisa, né, e tal. Então, em princípio, eu achava que não tinha nada a ver, que eram coisas aleatórias, mas hoje em dia eu já acho que pode ter alguma relação, faz sentido. Porque, por exemplo, o sanguíneo, ele é muito sensitivo, ele é muito sensível, tanto ao toque, a tudo. E o sanguíneo, o temperamento, né? Até assim, quando você fala de relação conjugal, ele é o mais, entre aspas, fogoso, sabe? Então, o sanguíneo, ele é mais, porque ele precisa de toque, mais de relação, assim, corpo a corpo. E aqui, a minha sanguínea é a linguagem do toque, a dela. Então, sabe, agora, assim, eu tô começando a achar que pode ter. O Uhum. meu filho, o Álvaro, eu ainda não sei a linguagem do amor dele, mas o temperamento é colérico. E eu percebo que ele responde muito a palavras de afirmação, como todo colérico, né? Uhum. Ó, você faz, você é capaz, você vai, eu confio em você. Isso, nossa, o colérico adora um elogio público. E eu também sou colérica, e eu também tenho palavras de afirmação como linguagem. Uhum. Então, assim, tô achando que está relacionado. A Maria Paula é melancólica. E ela gosta de tempo de qualidade. E se você pensar bem, o melancólico ele gosta de profundidade, né? Ele é mais silencioso, tal, mas ele gosta de se conectar, ter uma empatia maior. Então faz sentido dela querer esse tempo de qualidade, esse olho no olho.
E o meu marido é o fleumático. Se você pensar o fleumático, é aquele que o mundo inteiro tá acabando e ele tá lá fazendo o trabalhinho dele, não se importa com as coisas, assim, não se tira a paz, né? Nada tira a paz dele. E o meu marido, a linguagem do amor dele é o serviço, né? Atos de serviço. Eu fico pensando, ó, tem muito a ver, né? O fleumático tá lá trabalhando, ele tá servindo lá, quietinho, servindo. Ele não fala nada, não é tão assim de toque, né, e tal, mas ele tá lá servindo. Então, agora eu tô mudando meu posicionamento para achar Sim. que tem a ver. Aí Uhum. depois vocês veem nas famílias de vocês se faz sentido, aí me dão um feedback, porque aí alguém tem que escrever alguma coisa sobre isso, dar ideia para alguém que for pesquisar, fazer uma pesquisa mesmo, porque realmente eu não encontrei nada escrito. Uhum. Mas eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser aproveitar agora os últimos minutos. Mas a gente. Você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Não, eu tô lendo aqui das perguntas que eu tinha recebido no Instagram, mas tem uma aqui, ó. De todo jeito, é importante trabalhar 5 linguagens, né? Não focar em dar só a principal. Sim, né? Porque a gente quer, eu falo isso na outra live, eu quero que os nossos filhos sejam poliglotas. Então, lógico, você não quer que o seu filho seja carente. Mas, ao mesmo tempo, você não sabe que relações ele vai ter no futuro, que filhos ele vai ter no futuro, na verdade. Então, a gente tem que ensinar para eles, ó, sua linguagem não é a serviço, mas para algumas pessoas é importante. E você vai mostrando. Olha seu pai como ele fica feliz quando você ajuda ele. Querendo dizer assim, ó, seu pai é ato de serviço. Olha seu irmão, como ele gosta quando você brinca com ele, senta no chão e brinca com ele, mesmo ele sendo o irmão mais novo. Então, a gente pode ir preparando o nosso filho, porque o certo é a gente ver todas as linguagens. Eu acho, pessoalmente, que é o nosso ideal. A gente pensar, né? Daí, para quem crê em Deus, né? Que Deus é o amor, então, no fundo, todas as manifestações de amor são queridas e nos aproximam dele. Eu acho que é por isso que a gente tem esses desafios, que no fundo parece que, nossa, mas meus filhos não têm nada a ver com a minha linguagem do amor, meu marido não. É justamente por isso que você vai crescer no amor, porque você vai se desafiar. Então, é legal a gente ir mostrando para os filhos desde pequenos, né? Sim. E não é porque nosso filho é frágil de afirmação que a gente vai dar um abraço nele. A gente precisa, só que a gente vai ter que realçar a frase de afirmação, mas vai dar um abraço nele. Ele necessita também das outras linguagens. Ele realça muito que os bebês, principalmente as crianças até pré-adolescentes, precisam muito forte, porque quanto mais eles crescem, mais o tanque de, como eu falo, o tanque emocional também cresce, né? Então a gente tem que suprir sempre todas, né? Exato. E uma pergunta que surgiu no meu Instagram, né? Até quando os filhos, você abastece muito o tanque deles na infância, isso previne que eles se rebelem no futuro? De forma alguma. O Chapman, ele deixa muito claro no livro. Ele fala assim, ó, adolescente é rebelde, ele tem isso, mas você tem muito mais chance de ser uma rebeldia mais amena, mais passageira, porque no fundo ele está sendo rebelde por causas psíquicas mesmo, né, por causa da fase hormonal e ele se entendendo enquanto pessoa, mas ele sabe, porque ele tem aquela bagagem, né, que a mãe ama, tal, que o pai ama, que ele tem um porto seguro. Então, de forma alguma previne uma rebeldia, uma briga, né? Uhum. Mas você acaba motivando seu filho, você tá assim, você dá um porto seguro para ele maior. Ele vai se rebelar, ele vai brigar, mas ele vai ter para onde voltar, né? Ele sabe onde que ele enche o tanque, que tem que ser na família, né? É, ele fala mesmo que eles vão ser rebeldes, mas os problemas que acontecem com a falta de suprimento desse tanque são ressentimento, ou seja, ele não vai ser uma pessoa que vai ser ressentida se ele já tem esse tanque emocional bem suprido. Caso contrário, ele vai ter ressentimentos, amarguras, sentimentos de não ser amado. Ele colocou vários exemplos de culpa, insegurança, medo. Às vezes ele vai passar por essa fase de adolescência, vai ficar rebelde, mas ele não vai ter nenhum desses problemas de falta de amor. Não vai ter ressentimento, não vai ter medo, não vai ter amargura dos pais, não vai ser uma criança insegura. Mas ele vai ter passado pela rebeldia como uma fase da vida, né? É, isso Mais aí. alguma Eu pergunta acho. sua aí? Não, eu. Eu tinha uma assim, como reagir quando a criança fala mamãe não me ama? Ah, Bom, pode ser uma criança que esteja manipulando, né? Não teve o que ela quis, e daí fala, mamãe não me ama. E daí chega pro mostrando. pai e fala a mesma coisa, né? Papai não me ama. Porque ela tá sendo espertinha e qualquer criança de qualquer idade pode fazer isso até as mais novas. Mas pode ser realmente um sinal de que ela não tá com o tanque cheio, né? Então, a gente tem que ficar atento. Júlia. Ai, Liz, adorei a nossa live. Você explicou muito Também. sobre a cinco linguagens das crianças, um conteúdo assim que tem que espalhar para a quantidade de pais, assim, o máximo possível, porque é um assunto, eu acho que base.
pais precisam saber, precisam se inteirar mais, e cuidar mais dessa linguagem, né? Para que os filhos sejam filhos maduros, seguros, né? Que não carreguem nenhum ressentimento. Enfim, muito bom. Vamos marcar outras lives de outros assuntos. Obrigada por aceitar meu convite. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a todos pela paciência, com as 1000 ligações que eu recebi no meio da live, por todo mundo ter aguentado firme, Pri pelo convite. E se vocês tiverem dúvidas, gente, mandem direct para mim, para a Pi, a gente vai trocando figurinhas, tá bom? Isso mesmo. Vou deixar as lives gravadas, tá? O pessoal que perguntou. Um beijo. Tá bom. Até Um mais, beijo. pessoal.